Bom dia e bem-vindos à teleconferência da JBS SA e da JBS USA para discussão de resultados referentes ao quarto trimestre e para o ano de 2024. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Eventuais declarações realizadas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da JBS. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeita a mudanças. Estão presentes conosco hoje Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, Guilherme Cavalcante, CFO Global da JBS, Wesley Batista Filho, CEO da JBS USA, e Cristiane Assis, diretora de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Tomazoni, pode prosseguir. Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem dessa nossa teleconferência de resultados. Os resultados de 2024 confirmam nossas perspectivas positivas para o ano. Encerramos o período com receita líquida de 417 bilhões, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior, e um lucro líquido de 9,6 bilhões de reais. O EBITDA alcançou 39 bilhões, mais do que o dobro do resultado de 2023, com margem consolidada de 9,4%. São números que demonstram a força da nossa plataforma global multiproteína e a assertividade da nossa gestão operacional, que nos permitem capturar oportunidades nos mais variados ciclos e geografias. Com foco na excelência operacional, corrigimos a rota de negócios que estavam performando abaixo do potencial. Nos Estados Unidos, por exemplo, apesar do cenário mais desafiador, a JBS Beef North America entregou resultados superiores ao de 2023. No Brasil, a Seara registrou uma recuperação impressionante, com margem de 19,8% no quarto trimestre. O negócio captura valor nas melhorias operacionais e comerciais que foram implantadas ao longo do ano. Mas ainda há espaço para mais melhorias, sobretudo no nível de serviço, na gestão de preço e mix. A Seara já emitiu 2,3 bilhões em CRAs, incluindo o título de 30 anos em fevereiro de 2025, a dívida mais longa da história do mercado de capitais brasileiro. Quero destacar que, em mais uma demonstração da força da nossa plataforma global multiproteínas, registramos em 2024 a segunda maior geração de caixa da história, impulsionados fortemente pelas operações de aves e suínos. Com resultados consistentes ao longo de todo o ano, a JBS US Pork alcançou 13,5% de margem no quarto trimestre, um crescimento de quase 7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2023. A Pilgrim's teve o melhor ano da sua história. A margem alcançou 9,8%, a margem avançou de 9,8% para 14,7% no quarto trimestre de 2024, na comparação com 2023. Embora o consumo de frango no hemisfério norte seja tradicionalmente menor no período, a demanda nos Estados Unidos permanece robusta, tanto no varejo quanto no food service. A disciplina na execução da estratégia de clientes-chaves
e a diversificação do portfólio permitiram a Pilgrim's navegar com eficiência no momento positivo do mercado. Também como reflexo da nossa diversificação geográfica de proteínas, a JBS captura os resultados do ciclo bovino na Austrália e no Brasil, enquanto as margens nos Estados Unidos seguem pressionadas. Na Austrália, onde o ciclo deve permanecer favorável nos próximos trimestres, a margem foi de 9,9% do ano, e reflexo também do aumento das exportações, sobretudo para os Estados Unidos. A JBS Brasil alcançou a margem de 7,7% no ano, impulsionada pelo aumento das vendas de bovinos, tanto no mercado doméstico quanto nas exportações, com destaque para o recorde de volume e produtividade e para a conquista de novas habilitações para os mercados internacionais. Nossa gestão financeira segue sólida. Como já havíamos dito ainda em 2024, a alavancagem da companhia caiu e voltou para patamares bastante confortáveis, indo de 4,42 vezes para 1,89 vezes em dólar, entre o quarto trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2024. Em janeiro de 2025, a companhia emitiu 1 bilhão 750 bilhões de dólares em bonds, com o menor spread over treasury de todas as emissões brasileiras da história. Na última sexta-feira, anunciamos o pagamento de 850 milhões no bonds com vencimento em 2030. Ressalto que a JBS tem entregado de forma consistente crescimento e valor aos seus acionistas. Em outubro de 2024, foram distribuídos 4,4 bilhões em dividendos. Em janeiro de 2025, outros 2,2 bilhões de reais. Dada a significativa posição de caixa e a baixa alavancagem, a administração da companhia propôs para aprovação em Assembleia Geral a distribuição de 4,4 bilhões, equivalentes a R$ 2,00 por ação, a serem pagas após a sua aprovação. Temos avançado em nosso objetivo de destravar valor com a dupla listagem das nossas ações no Brasil e nos Estados Unidos. A proposta fortalecerá ainda mais a nossa governança, além de ter o potencial de atrair uma base mais ampla de investidores com alta capacidade financeira. Acreditamos que essa é uma forma de gerar ainda mais valor para todos os acionistas, para a sociedade e para o nosso time. Nossa estratégia de diversificação global segue a mesma. Investimentos contínuos em inovação e no fortalecimento das marcas, consolidando um portfólio cada vez mais resiliente e de maior valor agregado. Seguimos investindo em pesquisa e biotecnologia para criar produtos e soluções inovadoras para aumentar a produtividade do nosso portfólio e o desenvolvimento de proteínas alternativas. Estamos construindo no Brasil a JBS Biotech Innovation Center, um centro de pesquisa, desenvolvimento, inovação e biotecnologia. Em 2025, ingressamos na categoria de ovos, com a compra de 50% do controle da mantiqueira, a maior do setor na América do Sul. Um movimento alinhado com a nossa estratégia de diversificação e agregação de valor e construção de marcas. Também anunciamos 200 milhões de dólares em investimento em duas das nossas maiores plantas de bovino nos Estados Unidos, para aumentar a eficiência das operações e agregar valor à produção. Em Jeddah, na Arábia Saudita, iniciamos a operação da nossa terceira fábrica de produtos de valor agregado halal no Oriente Médio. No Brasil, finalizamos uma nova unidade de processamento de suínos e outra de alimentos preparados. Estamos ainda avançando no plano de investimento na Nigéria. Em parceria com o governo e investidores locais, trabalharemos para desenvolver cadeias produtivas sustentáveis para a produção de alimentos no país e, assim, enfrentar a insegurança alimentar. A Nigéria
tem uma das taxas de crescimento populacionais mais altas do mundo. Segundo projeções das Nações Unidas, a população da Nigéria, que é hoje 250 milhões de pessoas, alcançará 400 milhões de pessoas até 2050. Construímos todos os dias uma empresa resiliente, capaz de entregar sólidos resultados financeiros ao longo de diferentes ciclos do mercado. Mas não se trata apenas de escala. Nosso diferencial está no nosso time, na nossa habilidade de agir como uma empresa pequena, na inovação, na capacidade de adaptação e na busca contínua pela excelência, sem perder o foco no detalhe. Seguiremos investindo na nossa plataforma global, garantindo eficiência, desempenho e menor volatilidade. Por fim, estamos muito contentes que, mesmo em um cenário em que 1/3 do nosso negócio, a JBS Beef Norte América, esteve em break-even, fomos capazes de entregar para os nossos investidores crescimento no curto prazo. A receita cresceu 15%. Investimentos no crescimento futuro, o nosso CAPEX foi de 7,7 bilhões. Valor para o acionista, nós distribuímos 6,7 bilhões de dividendos em 2024. Continuamos investindo em inovação para nos diferenciar e aumentar as margens. E fizemos tudo isso reduzindo a alavancagem e a dívida. Agradeço mais uma vez pela sua participação nesse call de resultado. E agora eu passo a palavra ao Guilherme, que vai detalhar os nossos números. Guilherme, por favor. Obrigado, Tomazoni. Vamos agora passar para os destaques operacionais e financeiros do quarto trimestre e do ano de 2024, a partir do slide 11, por favor. A receita líquida do quarto trimestre de 2024 foi de 117 bilhões de reais, ou 20 bilhões de dólares, número recorde tanto em reais quanto em dólares. O EBITDA ajustado totalizou 10,8 bilhões de reais, ou 1,8 bilhão de dólares, que representa uma margem de 9,2% no trimestre. O lucro líquido foi de 2,4 bilhões de reais, ou 413 milhões de dólares no trimestre. Ajustado pelos itens não recorrentes, o lucro líquido ajustado é de 5,7 bilhões de reais, ou 970 milhões de dólares. Vale mencionar também que o resultado financeiro foi impactado por derivativos do montante de 946 milhões de reais, ou 162 milhões de dólares, dos quais 832 milhões de reais referem-se à operação de hedge via swap de IPCA para CDI nos CRAs. É importante destacar que o impacto caixa no quarto trimestre foi de 40 milhões de reais, ou 7 milhões de dólares. Mantidas as curvas futuras atuais, espera-se um impacto de caixa similar nos próximos trimestres, embora esse valor possa variar conforme a evolução das curvas de mercado. No slide 12, temos destaques do ano. A receita líquida de 2024 foi de 417 bilhões de reais, ou 77 bilhões de dólares. Também para o ano, reportamos um número recorde em reais e dólares. O EBITDA ajustado totalizou 39 bilhões de reais, ou 7,2 bilhões de dólares, e que representa uma margem de 9,4% no ano. O lucro líquido foi de 9,6 bilhões de reais, ou 1,8 bilhão de dólares no ano. Ajustando pelos itens não recorrentes, o lucro líquido ajustado é de 14 bilhões de reais, ou 2,6 bilhões de dólares. Passando para o próximo slide, o fluxo de caixa operacional no trimestre foi de 10,6 bilhões de reais, ou 1,8 bilhão de dólares. Já o fluxo de caixa livre do trimestre foi de 5,3 bilhões de reais, ou 906 milhões de dólares. No próximo slide, temos o fluxo de caixa para o ano. A geração de caixa livre foi de 3,2 bilhões de reais, ou 2,3 bilhões de dólares, um aumento de 600% na comparação anual. Importante ressaltar que desfizemos cerca de 650 milhões de dólares de descontos de recebíveis no quarto trimestre de 2024 e aproximadamente 450 milhões de dólares no ano. Se excluirmos esse efeito do trimestre do ano, a geração de caixa livre teria sido 1,6 bilhão de dólares no trimestre e 2,8 bilhões de dólares para 2024. Esse montante ficou muito próximo do recorde histórico de geração de caixa da companhia e em linha com o cálculo de EBITDA de break-even para 2024 de 3,5 bilhões de dólares e a alíquota efetiva de imposto caixa de 25%. A forte geração de caixa livre nos períodos
reflete a solidez da plataforma diversificada, a performance operacional das unidades de negócio e a disciplina financeira. Para 2025, sem considerar guidance, mas fazendo o exercício de EBITDA de break-even para o fluxo de caixa livre em dólares, podemos considerar $1 bilhão em despesa financeira líquida, $500 milhões em despesa de arrendamento mercantil, $650 milhões em ativo biológico, desconsiderando possíveis variações ligadas ao preço dos grãos, CAPEX total de $2 bilhões, sendo metade desse montante para expansão, principalmente em alimentos preparados, melhor utilização de subprodutos nos Estados Unidos e aumento de eficiências, e outra metade para manutenção. Capital de giro de ramp-up de $350 milhões e alíquota efetiva de imposto caixa de 25%. Desta forma, o EBITDA de break-even de fluxo de caixa livre é aproximadamente $4,5 bilhões. Assim, apenas como exercício, se repetíssemos o EBITDA de 2024 em dólares, o fluxo de caixa livre do ano seria de aproximadamente $2 bilhões. Isso mesmo após o investimento em crescimento orgânico de $1 bilhão. Passando para o slide 15, a dívida líquida do ano encerrou em $13,6 bilhões, uma queda de $1,7 bilhão em relação ao ano anterior, refletindo a forte geração de caixa do período. Gostaríamos também de destacar alguns avanços que fizemos na gestão de passivos, o que nos permitiu alcançar um prazo médio de aproximadamente 13 anos e um custo médio de 5,4% em dólares, e reduzir significativamente a nossa dívida de curto prazo. Realizamos 3 emissões de CRAs, tanto na JBS quanto na Seara, que somadas aos CRAs da Seara emitidos em março de 2025, totalizaram R$4,2 bilhões. Vale destacar que fizemos a primeira emissão de um CRA de 30 anos, sendo essa série a operação mais longa do mercado de capitais brasileiro. Em dezembro, a companhia também criou seu primeiro programa de notas comerciais, Commercial Paper, para emissão de até $1 bilhão, gerando uma nova fonte de captação de recursos. Por fim, em janeiro de 2025, também emitimos notas sêniores no montante de $1,75 bilhão, sendo que a demanda pelo título foi de aproximadamente $10 bilhões. A alavancagem em dólares reduziu em um ano de 4,42 vezes para 1,89 vezes em 2024. A queda ocorre devido à expansão do EBITDA e da redução do endividamento pela geração de caixa livre. Além disso, se excluirmos os efeitos dos descontos de recebíveis que mencionei anteriormente, a alavancagem no fechamento do ano teria sido de 1,8 vezes. A baixa alavancagem combinada com a forte geração de caixa nos permitiu remunerar ainda mais os acionistas. Assim, considerando o pagamento de dividendos em janeiro, distribuímos R$6,7 bilhões, ou $1,1 bilhão, o equivalente a 8% de dividend yield. Adicionalmente, a administração da companhia propôs para aprovação em Assembleia Geral a distribuição de R$4,4 bilhões, ou $773 milhões, equivalente a R$2 por ação, a serem pagos após a sua aprovação. Vale lembrar ainda que temos R$1 a ser distribuído em caso da aprovação da dupla listagem. Em continuidade à estratégia de gestão de passivos, também anunciamos semana passada a recompra de $850 milhões em notas seniors. Por fim, também reabrimos nosso programa de recompra de ações, que pode chegar até 113 milhões de ações. Mesmo com a proposta de pagamento dos dividendos adicionais, que será deliberada em Assembleia, e os dividendos prometidos após a implementação da listagem de R$1 por ação, devemos permanecer dentro da zona de conforto da nossa política de endividamento, com relação dívida líquida sobre EBITDA entre 2 e 3 vezes. Nos últimos 6 anos, encerrados em 2024, tivemos uma abordagem balanceada em crescimento e retorno para o acionista, sendo $4,6 bilhões em crescimento orgânico, $3,3 bilhões em aquisições, $4,1 bilhão em dividendos e $2,8 bilhões em recompra de ações. Importante mencionar que todo esse montante foi financiado com a geração de caixa da companhia. Vou agora passar resumidamente pelas unidades de negócio. Começando com a Seara no slide 17, o crescimento da receita líquida no ano foi de 15%, enquanto a rentabilidade cresceu expressivos 13 pontos percentuais, atingindo 17,7% de margem de EBITDA, um recorde para o ano. Esse resultado é consequência da melhor execução comercial e operacional,
forte demanda global por aves e suínos e ampliação do portfólio de valor agregado. O crescimento da receita líquida na comparação com o quarto trimestre de 2024 em relação ao quarto trimestre de 2023 foi de 27%, enquanto a rentabilidade cresceu expressivos 3,4 pontos percentuais, atingindo 19,8% de margem de EBITDA. Este resultado de margem de EBITDA é recorde para um quarto trimestre. Passando agora para o slide 18, em 2024, a JBS Brasil registrou uma receita líquida 23% superior a 2023, impulsionada pelos maiores volumes vendidos, com destaque para o mercado internacional. Esse resultado é atribuído à forte demanda global, além do ciclo pecuário favorável no período, resultando em maior disponibilidade de animais para abate. Assim, a margem de EBITDA atingiu 7,7%, aumento de 3,5 pontos percentuais na comparação anual. No quarto trimestre de 2024, a JBS Brasil registrou uma receita líquida 36% superior ao quarto trimestre de 2023, impulsionada pelos maiores volumes vendidos no mercado internacional e preços no mercado doméstico. Assim, a margem de EBITDA atingiu 6,6%, aumento de 0,8 pontos percentuais na comparação anual. Passando para o slide 19, falando a partir de agora em dólares e em US GAAP, a receita líquida da JBS Beef North America em 2024 cresceu 4% comparado ao ano anterior. Vale destacar que a melhora da rentabilidade em 2024, apesar de um ciclo mais desafiador do que 2023, é fruto da execução bem-sucedida e da estratégia da companhia. Em relação ao quarto trimestre de 2024, a receita líquida cresceu 2%, com margem de EBITDA para o período de 1,3%. A rentabilidade continua pressionada pelo ciclo pecuário desafiador, que tem mantido o preço do gado vivo em patamares elevados. No slide 20, temos a JBS Austrália. Na comparação anual, o crescimento da receita em 7% é fruto do maior volume vendido na exportação de carne bovina, além do aumento dos preços médios. A margem de EBITDA atingiu 8,8%, um aumento de 2 pontos percentuais na comparação anual. No quarto trimestre, o crescimento da receita de apenas 2% reflete o impacto das rupturas operacionais na unidade de salmão, consequência de efeitos climáticos, mas que foram compensados pelo desempenho da carne bovina. Passando agora para a JBS USA Pork, a receita líquida do ano cresceu 5% na comparação anual, refletindo o aumento nos preços e volumes impulsionado pela forte demanda. O consumo de carne suína também está sendo favorecido pelo preço médio da carne bovina, que se mantém em patamares elevados. A receita líquida do trimestre recuou 5% em relação ao quarto trimestre de 2023, refletindo o menor volume vendido no período, uma vez que o trimestre teve uma semana fiscal a menos. A Pilgrim's Pride, conforme destacado no slide 22, registrou um aumento na receita líquida de 3% ao ano. Ao longo de 2024, os resultados da companhia refletiram uma forte demanda por frango nas diversas regiões em que atua e a execução bem-sucedida de sua estratégia. A margem de EBITDA do ano da PPC foi de 12,4%. Desse modo, gostaria de abrir, então, para a nossa sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão abaixar a mão. E nossa primeira pergunta vem de Guilherme Palhares, do Santander. Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Bom dia, Tomazoni, Guilherme e demais membros da diretoria. Gostaria de aproveitar aqui um pouco da discussão Q4, vocês conseguiram trazer aí um resultado bastante sólido nos business de bife, né? Seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, apesar da alta do gado, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, dado a perspectiva que a gente tem aí para 2025 de ciclo em cada uma dessas duas regiões, se a gente já não poderia estar vendo um resultado onde a gente já chegou aí num patamar de equilíbrio novo, e se esse é o patamar de equilíbrio que a gente deveria esperar aí para 2025. Quando a gente olha aí os índices de mercado, né, acho que todo mundo olha e fica com um certo receio, então gostaria de aproveitar para entender um pouquinho dessa performance que vocês fizeram nesse business. E um outro ponto, só gostaria, se vocês pudessem detalhar um pouquinho de Austrália. Vocês comentaram sobre algumas questões de pescados, e se a gente pudesse, até talvez tentar destrinchar um pouco entre divisões e proteínas ali, como é que foi a performance do tri. Obrigado. Bom dia, Guilherme. Eu vou falar. Wesley, vai em frente, Wesley.
Não, bom dia, Guilherme. Só começando aqui sobre o bovino nos Estados Unidos. A gente, sem dúvida, teve um ano que melhorou bastante. Se a gente comparar, né, a gente performou melhor esse ano que o ano passado, e o ano de 2024 foi um ano mais desafiador. Então, teve bastante melhora interna, na parte comercial, na parte fabril. Mas, sem dúvida nenhuma, o ano de 2025 vai ser um ano mais desafiador e começou já um ano mais desafiador que o ano de 2024. Então, principalmente no primeiro trimestre, se a gente comparar com o trimestre do ano passado, esse trimestre que a gente está passando agora, já estamos olhando, já mostra um trimestre mais desafiador, é só olhar os números que você falou, né, os indicadores de mercado. Então, a gente espera que o ano de 2025, independente da velocidade da reconstrução do rebanho, vai ser um ano mais desafiador que 2024. Mas, como você falou, a gente melhorou bastante as coisas internas, que estão no nosso controle, né, de um ano para o outro. Apesar de um ano mais difícil, a gente performou melhor do que o ano de 2023. Então, de um ponto de vista de ciclo, 2025 vai ser mais difícil que 2024. E completando aqui, Guilherme, a questão do bovino no Brasil, você viu que o Brasil teve um crescimento importante, né, do processamento de bovinos, né? Acho que foi aí em torno de 18%. E eu acho que isso foi muito positivo, porque, a nosso ver, permite uma visibilidade de alongamento do ciclo. Porque, normalmente, num ciclo, quando ocorre um aumento de uma oferta e a indústria não tem capacidade de crescer o processamento, o que ocorre é que o preço do animal vivo cai muito, desestimula o produtor, que começa a vender matrizes, e aí inicia um ciclo de baixa na frente. A indústria brasileira teve uma capacidade de reagir muito grande, e nós vemos que não tem hoje esse ciclo de aumento de abate de matrizes. O preço do animal caiu, recuperou, agora ele está no nível estável, o que permite ver que o produtor está sendo remunerado e estimulado a continuar produzindo. Então, nós vemos um ciclo no Brasil que está agora, em termos de preço, né? A demanda e a oferta está equilibrada. Nós temos uma forte demanda no mercado interno, o crescimento que foi feito pela indústria no ano passado permitiu abastecer o mercado interno fortemente, e a exportação. E a demanda por proteína de bovino, e não só bovino, as outras proteínas também, continua forte. Então, nós estamos vendo um ciclo positivo, equilibrado entre oferta e demanda, aos níveis que nós temos aí de markup sobre o custo que aconteceu no quarto trimestre. Quanto à Austrália, o assunto é um pouco diferente. A Austrália, a performance da Austrália foi abaixo do que nós tínhamos expectativa. E aconteceu por fatores climáticos que influenciaram o custo e a quantidade de oferta de gado. Nós tivemos inundações no norte e seca no sul, o que dificultou, né, a oferta de animais e fez subir o preço do animal vivo. Mas o animal está lá. Nós estamos enxergando como muito positivo, a demanda global está forte, a Austrália exporta muito, está forte a demanda global de bovinos, e nós estamos enxergando que os próximos trimestres são bem positivos. A questão do salmão que você falou realmente ocorreu, mas antes de explicar para ti o que ocorreu, é importante lembrar que o negócio de salmão, dentro do conjunto lá da Austrália, que é o negócio que nós temos lá, ele tem uma participação relativamente pequena. O que teve é que nós tivemos também efeitos de fatores climáticos, né? Tivemos ondas enormes no mar, o que danificou parte das nossas fazendas, e teve invasões aí de focas, leão marinho, e além disso, tivemos o desafio sanitário que aumentou a mortalidade por um período. Então, isso reduziu o nosso volume de venda do nosso produto, né? Que está se recompondo. Perfeito, obrigado pelos esclarecimentos, Tomazoni e Wesley. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America. Por favor, Isabela, pode prosseguir.
Bom dia, Tomazoni, Guilherme, Wesley, Cris. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria começar, talvez, falando um pouco de top line, né? Eu acho que vocês têm vindo numa crescente, né, ao longo dos anos de investimento orgânico do negócio, tanto para melhorias operacionais, mas também para algumas expansões, né? E eu acho que eu queria entender de vocês como que a gente pode pensar, talvez, crescimento de receita para os diferentes negócios olhando para 2025, 2026. Ou se não for possível quantificar, pelo menos em quais divisões a gente deveria pensar, talvez, numa contribuição maior aí das expansões orgânicas de vocês. E ainda nesse tema, né, de receita, vocês pudessem dar um pouco mais de cor de como vocês estão vendo o ambiente de consumo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, aí pensando principalmente na parte da Seara em processados. Acho que tem talvez uma perspectiva, né, de uma desaceleração de consumo de um modo geral. Então, se vocês pudessem também dar um pouco mais de cor sobre como vocês estão sentindo aceitação de aumento de preço, mix e consumo de um modo geral, acho que ajuda bastante a gente a pensar de novo, né, no top line total da companhia. E a segunda pergunta, acho que sobre a listagem, né? Acho que a gente viu desenvolvimentos importantes aí na última semana. Se vocês tiverem qualquer update para compartilhar com a gente, tanto em termos de próximos passos, SEC e timing, acho que ajuda bastante. Obrigada. Wesley, começa aí sobre a perspectiva dos negócios dos Estados Unidos, aí eu completo e aproveito e falo da listagem. Isabela, bom dia. De um ponto de vista de consumo aqui nos Estados Unidos, o consumo está bastante forte. Uma prova disso e um indicador interessante, ainda mais no negócio bovino, né, que a gente está tendo cutout, os cutouts assim, estão em nível fora, tirando aquela época de Covid, que foi bastante instável, bastante alto, né, os níveis de preço. A gente, na verdade, está com mais volume do que o ano passado, né, porque o abate de gado gordo, né, de gado confinado, está estável com o ano de 2023, o número de abate, e o peso está mais alto, né, 2,5% no ano contra ano. Então, a gente tem mais carne e o preço é maior. Isso claramente uma demanda maior. Então, a gente vê isso também nas outras proteínas. A gente vê isso no frango, a gente vê isso nos suínos, a gente vê isso nos alimentos preparados aqui nos Estados Unidos. A demanda bastante forte. As nossas plantas novas do alimentos preparados já chegando num nível de maturidade bastante alto, até algumas das plantas nossas a gente fazendo já investimento adicional para continuar o crescimento delas. Então, a demanda aqui, a gente vê, pelo menos do ano de 2024, foi uma demanda bastante forte em todas as proteínas. Isabela, o que o Wesley falou aí não é diferente do que nós temos visto no mundo inteiro. Uma grande demanda por proteína, uma demanda, tanto que o Brasil cresceu as suas exportações de aves, cresceu a exportação de suínos, cresceu a exportação de bovinos, né? E uma demanda interna também bastante forte. Nós estamos enxergando a demanda positiva do ponto de vista de mercadológico. E um nível de oferta também bastante estabilizado, porque no frango, que normalmente é mais fácil você fazer esses aumentos de oferta, ele tem um desafio de uma nova genética que tem reduzido o nível de fertilidade dos ovos, né? E deixando bastante equilibrada essa oferta e demanda. Então, se você olhar no Brasil, eu vejo que a Friboi fez um crescimento impressionante. Se você olhar o aumento do faturamento da Friboi, foi relevante. Eu vejo a manutenção e o crescimento muito mais por um aumento de valor agregado. A Friboi tem feito um grande trabalho de marca, de nível de serviço no ponto de venda, que tem permitido ela agregar valor nos seus produtos. Então, eu vejo que vai continuar a exportação, né? Vai continuar o mercado interno demandado e nós vamos agregando valor. A Seara, nós vamos ter um volume
que vem dos investimentos que nós temos feito ao longo do tempo. Esses volumes, eles não vêm tudo de uma vez, eles vêm vindo aos poucos, porque você tem toda uma cadeia para fazer, você tem todo um trabalho de desenvolvimento de portfólio de produto, de time para operar. Então, assim, a Seara continua no nível de crescimento que ela vem fazendo, dado que ela fez os investimentos e estão maturando os investimentos. Tem uma fábrica nova que nós devemos estar terminando aí antes do final do ano, né, que foi uma expansão relevante na fábrica de Dourados, e esse vai ser o processo que a gente vai ver. Não tem assim não tem uma grande explosão de volume, né? Pilgo está bastante, você vê ao longo do tempo, a Pilgo está bastante estável, é o que a gente continua vendo. O que nós estamos vendo é que a gente tem conseguido agregar valor dos nossos produtos, né? Desenvolver marca, e isso tem puxado as nossas margens, né, para cima. Quanto à listagem, né, nós já protocolamos na CVM o pedido de registro, né, no estrangeiro, no programa BR2, nível 2 aqui no Brasil. Nós estamos atualizando e vamos estar fazendo o filing. Se não foi feito, deve ter sido feito ontem ou está sendo feito agora, hoje pela manhã, a atualização com os números, né? Não havendo mais questões da SEC, será possível obter a efetividade, né, do registro na SEC, é o effectiveness do nosso registro. Com o registro, vamos convocar a Assembleia em 45 dias, e aí a proposta vai para a deliberação dos minoritários agora, né, que com a comunicação que o BNDES fez ao mercado, e nós tornamos fato relevante, os minoritários ficaram com a responsabilidade de decidir sobre a liberação, sobre a aprovação da proposta. E, assim, é difícil dizer qual é o prazo. A gente não tem controle, né, de todos os prazos, mas a expectativa é que esse processo avance até o final do ano. Excelente, super obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Ricardo Alves, Morgan Stanley. Por favor, Ricardo, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu queria fazer uma pergunta sobre free cash flow, até aproveitando para parabenizar a companhia pela transparência no tópico. Acho que esses comentários do Guilherme sempre ajudam. Eu queria só um pouquinho mais de detalhe. Quando a gente combina, Guilherme, estou assumindo que tem uma economia, né, relacionada ao unwind de recebíveis que você fez no quarto tri, que foi bem significativo, junto com liability management, ou seja, a emissão desses bonds em janeiro, a recompra dos de 2030. Só queria, se vocês tiverem fácil, qual é a economia que tudo isso está gerando em termos do seu run rate de financial expenses. E talvez até mais importante aqui do nosso lado, com essa perspectiva de caixa, de geração de caixa, a segunda parte da pergunta seria mais em dividendos, né? São 770 milhões já anunciados, né, de dólares para esse ano, e a companhia continua gerando caixa, né, pelo menos aqui na nossa visão, e dado esse break-even que o Guilherme comentou. Como que está a cabeça da companhia com relação à política de dividendo, né? Como que vocês estão pensando em dividendos, talvez considerando a listagem nos Estados Unidos, né, o contexto de uma nova exposição a outro perfil de investidor, né? Qual o nível de dividendo ou qual métrica de distribuição de dividendo que vocês estão mirando para frente? Essas são as minhas duas primeiras perguntas relacionadas. E a última seria sobre o EBITDA de 2025, né? Ficou bem claro que não é um guidance, né? O flat EBITDA de 2025 é mais um exercício de sensibilidade, mas eu queria tentar entender, né, num cenário teórico de EBITDA flat, quais que seriam os drivers, né? Ou quais seriam os grandes assumptions que a gente teria de fazer para isso ser um assumption realista. Será que seria uma melhora de US Beef, ou talvez o grande assumption seria uma melhora de Austrália, como o Tomazoni mencionou, ou talvez uma retração menor de rentabilidade de PPC, né? Eu queria só
tentar explorar um pouquinho mais, né? De novo, sabemos que não é guidance, mas eu queria tentar entender quais são, né, quão atingível seria um EBITDA flat, quais seriam os grandes moving parts para isso poder acontecer. Muito obrigado, pessoal. Parabéns de novo. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Então, começando com a despesa financeira, a gente teve esse ano, se você olhar na página 9 do press release, 1.180 de despesa financeira líquida de dólares. Para esse ano, como eu falei de $1 bilhão, é um arredondamento, a redução é para a gente estar estimando mais ou menos $1 bilhão e 40 milhões, ou seja, então essa seria a redução, tá? De 1 bi 180 para 1 bi 40 milhões de dólares. Mas a redução não é só pelo desconto de recebíveis. O desconto de recebíveis é uma parte da redução significativa. Outra redução vem do liability management e do uso de caixa. A gente começou o ano com caixa muito alto, de 5,7 bi de dólares, e você tem uma contrapartida no passivo que tem despesa financeira. A gente usou bastante já desse caixa para reduzir dívida. Então, como eu falei, a gente pagou logo no início do ano, a gente pagou 1 bilhão e 100 milhões de dólares de trade finance. Isso aí vai reduzir despesa financeira. A gente anunciou agora 850 milhões de dólares de recompra de bonds. Então, vem da combinação, de novo, menos desconto de recebíveis, que gera despesa financeira, redução das taxas e também do uso de caixa para pagar dívida. Ou seja, eu vou trabalhar com caixa menor do que eu comecei o ano. O uso desse caixa para pagar dívida vai reduzir a despesa financeira. Então, basicamente, esses são as premissas para a gente ter reduzido o guidance de despesa financeira de um ano para o outro. Em termos de dividendos e de métrica, a gente sabe que no Brasil a gente tem o payout mínimo da lei das SA, de 25% do lucro líquido, que, uma vez listado lá, a gente não vai ter mais essa restrição. Apesar que a gente já tem bem descolado, a gente tem pago mais, a gente já não seguia por isso, né? Basicamente, o que a gente faz é ter pagar dividendos de acordo com a nossa geração de caixa. Uma vez listado lá, eu vou, de fato, ter que, já uma vez sem a restrição do payout do Brasil, eu vou ter que criar uma política de dividendos que, em geral, numa indústria cíclica como a nossa, não pode ser coisas como dividendos fixos, não pode ser dividendos progressivos, porque o nome já fala, é uma indústria cíclica, né? Você não pode se comprometer porque, né, você tem várias variáveis que não estão sob seu controle. Mas vai ser provavelmente uma política que vai ser uma linguagem genérica ligando o pagamento de dividendos à geração de caixa. Tá? E é isso que a gente tem feito, tentando, de novo, equilibrar crescimento e remuneração para o acionista. Esse ano, então, a gente já tem 770, que a gente para ser aprovado na Assembleia, mais R$1 uma vez aprovada a listagem, implementado, que dá mais os quase 400 milhões de dólares. E aí vai depender do EBIT e da conta que eu falei, né? O EBIT da Flat, de fato, foi só um exercício numérico para te dar uma noção, mas se você, por exemplo, hoje, se você considerar esses 770 mais os quase 400 da listagem, estamos falando de 1,2 bi de dólares de pagamento de dividendo para esse ano, já relativamente contratado. Para isso, eu teria que ter, para gerar esse caixa dentro daquele exercício que eu falei, eu preciso ter uma queda de EBITDA de um pouco de 1 bi 100 de dólares, $1 bilhão a menos de EBITDA, para gerar o caixa do dividendos que eu já programei. Então, é uma posição bastante confortável, porque dessa forma você mantém o seu endividamento líquido. Tá? Agora, se a gente gerar mais caixa e não tiver nenhum M&A oportunístico, nada impede que a gente faça um pouco mais de dividendos também. O importante é que, se você, tirando o ano 2023, se você pensar que esse R$1 da listagem a gente prometeu lá em 2023 e olhar o dividendo de 22, 21 e corrigir pela inflação, esses dividendos a gente tem pago cerca de 1 bilhão, 1 bilhão e 200 milhões de dólares todo ano, bem constante. Isso é importante, e é isso que a gente pretende manter depois da listagem, ter um nível de dividendos que a gente mantenha, assim, tentando fazer quase ele certo. Em anos muito bons, e sem M&A, você distribui mais um pouco, ou recompra de ações, mas você tenta manter uma estabilidade mínima, que com isso você atrai fundos de pensão que precisam desse inflow de caixa. Então, hoje eu acho
confortavelmente, a gente tem uma companhia que a gente consegue manter essa constância de pelo menos US$ 1 bilhão aí por ano, dado, de novo, essa diferença entre o que a gente consegue de EBITDA e as despesas como CAPEX, despesa financeira, etc. E aí a gente vai sempre avaliando que nível ótimo é esse aí. Tá? Em relação ao EBITDA, de novo, foi só um exercício de ser flat, mas eu imagino, como você falou, Austrália, basicamente, e um ciclo de frango mais longo do que o esperado é o que poderia levar a isso, assim como também uma performance de suínos beneficiado pela questão mais restritiva do bife, poderiam levar a um cenário desse tipo. Perfeito, Guilherme. Obrigado pelo detalhe. Um abraço. Essa próxima pergunta vem de Gustavo Troiano. Itaú, por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelas perguntas, pessoal. São duas do nosso lado aqui. A primeira sobre US Beef. A gente já conversou um pouco aqui no call, né, sobre o cenário mais desafiador em relação a ciclo, né, para 2025, parecido com a conversa que a gente teve, né, há mais ou menos um ano sobre o 2024, né, e nessa conversa vocês tinham mencionado das ajustes de rota, né, como vocês colocaram, que acabaram possibilitando o ciclo não aparecer nas margens, né? Então eu queria tentar explorar um pouquinho disso olhando para 2025 de novo, né? Então se vocês ainda enxergam alguma correção de rota em cima, né, do que já foi otimizado para 2025, ou se agora, né, no ano a gente já deveria ver uma compressão de margem, né, como era o esperado para 2024 e, né, e acabou não acontecendo por conta dessa dinâmica micro que vocês viabilizaram, né, através de execução. Então essa é a primeira pergunta. E a segunda sobre Seara, né, a gente viu um ano bastante acima da média aqui, e aí quando a gente olha para o quarto trimestre, a gente já vê uma leve compressão de margem versus o terceiro tri. Então eu queria tentar explorar um pouco, né, essa composição da variação de rentabilidade do quarto trimestre entre o doméstico e a exportação. E aí, olhando, né, para esse começo de ano de 2025 também, nessas duas quebras, né, se vocês pudessem discorrer um pouquinho para a gente, né, de como vocês têm percebido a rentabilidade de Seara nessas duas quebras, conforme a gente entra no 2025, e se tem espaço para ter algum descolamento, né, de rentabilidade aqui dos processados no Brasil, né, na visão de vocês, versus a exportação, basicamente de in natura, né, no internacional. Pessoal, muito obrigado. Gustavo, bom dia. No negócio do bovino aqui nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, a gente melhorou muito a operação. Hoje, quando a gente olha informação de mercado, informações publicadas aí no mercado, a gente olha e a gente acha que o nosso negócio está super competitivo aqui nos Estados Unidos, está performando, sim, sempre tem oportunidade, mas dentro do possível está performando super bem, dentro de um cenário desafiador, mas as coisas estão dentro do nosso controle e, na verdade, a gente vê que o negócio está performando bastante bem e que melhorou muito ano contra ano, e o número prova isso, né? Num ano mais desafiador tem um resultado melhor. Ainda tem oportunidade de melhora em 2025, mas, obviamente, já estando num patamar de operação bem mais ajustado, não é tão grande quanto foi de 2023 para 2024. Talvez tenha mais um ponto e meio percentual de melhora interna, que, obviamente, conforme você vai melhorando, né, os próximos passos de melhoria são mais desafiadores, né? Então, a gente acha que tem essa oportunidade, um ponto e meio percentual, mas com mais dificuldade do que foi as melhorias que a gente fez de 2023 para 2024. O ano 2025 vai ser mais desafiador que 2024. O primeiro trimestre já tem mostrado isso, mas a gente vai continuar focando aí nesse 1,5% que a gente falou para você, e o mercado vai ser o mercado, né? A gente vai operar dentro dele e fazer o nosso melhor aqui. Gustavo, complementando aí a pergunta sua em relação à Seara, assim, a gente vê a demanda. Primeiro, eu vou reforçar o que eu falei antes, uma demanda bastante firme, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Então, por outro lado, o que pode ser diferente nisso
é a questão dos custos, né? Principalmente do milho, se tivermos problemas com as safras, né? O climático nos Estados Unidos e no Brasil. Sim, se, se baseado no que tem hoje, eu acho que nós temos uma boa perspectiva de safras de alta produtividade, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e a gente enxerga que hoje o prêmio que o Brasil está pagando sobre Chicago, que é uma questão de volatilidade que está ocorrendo em função das discussões de taxas adicionais ou não adicionais, em que se resolve aí nas próximas semanas, né? A gente vê que já teve já está precificado que vai ter. Então, assim, nós entendemos que tem uma oportunidade aí, tem um viés de redução de custo e não um viés de aumento de custo, né? E, adicionalmente, a Seara fez toda essa evolução dos resultados que vieram aí, é fruto do trabalho do time de buscar a excelência operacional, a melhoria de gestão de mix, né? E a possibilidade de arbitrar entre categorias de produtos. Então, assim, Seara vai continuar, esse é um trabalho que está vindo, nós não colhemos todo o resultado do que foi feito, é um trabalho que a colheita está acontecendo do que foi feito, né? E, adicionalmente, a Seara lançou grandes linhas inovativas, né? Seja as panelinhas, que são as únicas do mercado aí, seja o negócio com o Netflix aí, aproveitando as questões das séries que estão em destaques e tem uma ótima recepção no mercado brasileiro, e a Air Fryer, que é uma linha desenhada para ser perfeita para o cozimento em Air Fryer. Então, isso tudo permite dizer que a Seara vai continuar nesse progresso de melhoria de performance. Tem todo um trabalho de gestão científica de price. Eu, quando falo gestão científica de price, inclui aí a questão das promoções, né? Inclui a melhora do nível de serviço. Os produtos da Seara têm uma alta penetração. Nós temos um desafio nós estamos com um giro rápido no ponto de venda. Esse giro rápido no ponto de venda leva a desabastecimento. Então, é um conjunto que nós temos que melhorar os algoritmos, né, dos pedidos para que a gente possa ter, inclusive, melhorar esse nível de serviço ao consumidor. Então, as perspectivas são positivas, né? Tem essa questão do custo, que é a questão climática, né, que nós vamos ter agora. Bem sensível essa questão dos Estados Unidos, né? No Brasil aí até maio aí a questão, até agora o plantio está bem. Os Estados Unidos nós vamos ter abril, maio, junho, uma janela aí que o clima pode afetar a produtividade. Mas sim, dado que tem aí agora que a gente chega, nós vemos que vai ter uma boa produção. Se nós não tiver um grande problema de custo, eu vejo como positivo, dado o cenário de demanda existente até hoje, que nós conseguimos ter a leitura. Super claro, pessoal. Muito obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Alencar, XP. Por favor, Leonardo, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia Tomazoni, bom dia Cavalcante, bom dia turma do RI. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu talvez quisesse fazer uma pergunta, acho que eu sei que é um tema um pouco mais sensível, mas Cavalcante, você comentou já da questão do CAPEX, da expectativa de 2 bilhões de dólares aí para 2025, sendo metade manutenção, metade expansão. Mas eu queria entender como é que vocês enxergam esse cenário recente de tarifas e alguns riscos a mais, pensando até na operação dos Estados Unidos. Acho que antes era sempre aumentar a exposição ao mercado americano, acho que era no-brainer, pensando no poder aquisitivo, na estabilidade,
mais recentemente com risco de tarifa de México, risco de tarifa de Canadá e outras tarifas que podem ser anunciadas até a semana que vem. Queria só talvez ouvir um pouco de vocês quando vocês pensam na dinâmica de expansão e essa expansão sendo muito concentrada na parte de processados, a gente entendendo que tem espaço para crescer nos Estados Unidos, se isso de alguma maneira é um ponto de preocupação, se isso pode até trazer investimentos inorgânicos em outras geografias, como redução de exposição aos Estados Unidos. De novo, sei que é uma pergunta mais sensível, mas se pudesse ouvir um pouco mais de vocês sobre isso. Tá? E ainda um pouco ainda nessa temática de tarifas, pensando talvez agora no primeiro trimestre de 2025, se vocês pudessem comentar um pouco se vocês estão sentindo efeito disso, né? De novo, já teve alguns anúncios que foram voltar atrás, mas a sensação é que o mercado dos Estados Unidos realmente está muito forte, a demanda está muito boa, mas a importação parou um pouco, está um pouco mais lenta pelas incertezas do que pode vir de tarifa, se isso pode impactar a Austrália, que também é uma vaso comunicante importante para vocês também, se pode ter tarifa em relação à exportação de carne bovina de lá. Então, vi um pouquinho nessas duas frentes. Obrigado. Leonardo, bom dia. Falando de tarifa, assim, são várias variáveis que mudam ao mesmo tempo, então é muito difícil, principalmente antes delas acontecerem, né? Se vão acontecer realmente e como vão acontecer, é muito difícil, né? Porque, como você falou, você tem vários países, você tem, enfim, ajuste de fluxo, às vezes até de movimento de moeda dentro desse negócio. Então, é muito difícil antes de acontecer e antes de dar um tempo para as coisas se estabilizarem, mesmo depois de acontecer, para prever todos os impactos, né? De uma forma mais detalhada. Tendo dito isso, em linhas gerais, nossa operação nos Estados Unidos, obviamente que a exportação é um negócio importante para o nosso negócio aqui, mas o grande forte do nosso negócio nos Estados Unidos é o mercado doméstico, que a gente continua bastante otimista com o mercado doméstico. É um país que, na produção de proteínas, é um país super, super eficiente, super tem cultura disso, não muda em jeito, assim, obviamente que gera instabilidade, esse negócio da tarifa gera acontecendo, a gente tem que entender como isso afeta o nosso negócio no curto prazo, mas não muda a nossa visão de longo prazo de os Estados Unidos ser a nossa maior operação e uma operação que a gente continua querendo crescer. Isso não muda de forma alguma isso. É uma operação que a gente tem bastante confiança aqui do negócio e continua querendo crescer aqui nos Estados Unidos. E, Leonardo, tem que lembrar que a JBS tem uma plataforma global, né? Então, no Brasil, nós somos uma empresa brasileira, nos Estados Unidos, nós somos uma empresa americana, na Austrália, nós somos australianos, no Reino Unido, nós somos britânicos. Então, assim, a gente tem essa diversificação nos permite atravessar ciclos com resiliência, é uma posição única, né? Se você olhar entre os players dos setores, né? A presença global ajuda a mitigar os riscos, seja tensões comerciais em mercados, ajustando as estratégias. Assim, se o mercado tem restrição de exportar, o outro mercado se favorece. Quer dizer, é o conjunto, esse conjunto da plataforma, além de mitigar, que a gente fala, reduzir volatilidade, ele tem também ele é um hedge para problemas que possam vir a ocorrer de problemas de trade e relações. É isso. Não, nesse ponto tá claro. Em relação ao primeiro trimestre, algum impacto que a gente possa esperar em relação a essas dinâmicas? Leonardo, por causa de tarifa, não. Por causa de tarifa no primeiro trimestre, não. Obviamente que dia 2 de abril a gente vai saber muito mais, que agora é impossível de prever, mas que isso poderia ter algum impacto no segundo trimestre, mas a gente não consegue prever o que isso vai ser, e no primeiro trimestre, não. Não, tá ótimo. Perfeito. Obrigado pelas explicações. Nossa próxima pergunta vem de Tiago Bortolucci, Goldman Sachs. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Tomazoni, Wesley, Guilherme, Cris, obrigado pelo tempo, é sempre um prazer falar com vocês. Queria explorar dois temas que vão um pouco além do resultado do trimestre. Quando a gente pensa em listagem e todo o potencial
que a mudança é, é, a mudança para os Estados Unidos poderia trazer. Obviamente, uma parte disso tem a ver com fluxo, e a gente já discutiu extensivamente isso com o Guilherme, mas também a gente entende que outra parte significativa vem de uma melhor avaliação do mix da JBS, né? Esse exercício de sum of the parts, ele fica um pouco mais simples no teu competidor, que abre, em um dos seus competidores, que abre a evolução do mix de preparados e valor agregado. E aí, entendendo toda a complexidade do business de vocês, acho que eu queria ouvir um pouquinho e pedir a ajuda de vocês para navegar business por business, quanto hoje marca e valor agregado representa do negócio, e com essas expansões aonde isso poderia chegar, né? E aí o motivo dessa provocação é eventualmente entender quanto do teu mix ele está menos exposto a commodity e eventualmente valeria um múltiplo mais alto. Essa é a primeira pergunta. E aí a segunda, 100% qualitativa, mas só para a gente entender onde estamos em termos de papelada e burocracia de listagem, vocês puderem dividir com a gente um pouco hoje qual é o tipo de demanda que vocês têm recebido ainda do regulador para aprovação do pedido, se tem a ver ainda mais com questão de ESG e meio ambiente, se tem a ver com número, onde que ainda está o pushback. São essas as duas perguntas. Obrigado. Oi, Leonardo. Vou começar com a segunda pergunta. A gente fez o filing ontem à noite, né? E, como eu falei, as perguntas ainda não são públicas, mas foram muito poucas perguntas, cabem numa mão, e basicamente detalhes de, por exemplo, de contabilidade, dívida, e coisas realmente bem simples. E, de novo, não foi nenhum pushback, é uma coisa normal de esclarecimento de dúvida. Então, foi realmente o menor número de perguntas que a gente já recebeu, então a gente está otimista que já estamos chegando aí, provavelmente, no processo final, se não tiver mais perguntas. Na questão da questão de alimentos preparados, de percentual, isso é um ponto realmente que a gente tem sempre uma discussão, até quando, para ganhar investment grade, um dos critérios era você ter mais alimentos preparados e de marca, porque isso traz mais estabilidade de marca. Então, a gente tentou fazer um trabalho interno, só que a gente tem fronteiras que ficam difíceis de avaliar. Por exemplo, você pega o frango, você corta ele, empacota, bota em case ready. Em que categoria você coloca isso? Ou outro exemplo, a nossa marca Friboi Mais, Maturata, 1953. Você cria uma marca de um produto in natura. Aonde você classifica isso? Nosso produto Just Bear, que é uma marca, né, tem um sucesso enorme nos Estados Unidos. Onde você classifica? Porque você tem produtos que você faz empanados, mas você tem produtos também in natura. Mas você tem a marca, e a marca é forte. Então, você pode chegar em números nesse sentido de alimentos preparados, valor e marca, entre 15% até mais de 50%, depende do que você classifica como simplesmente colocar a marca num produto. Então, é um trabalho mais difícil e, obviamente, também dificulta porque a gente tem dentro do nosso negócio de pork alimentos preparados, a gente também tem alimentos preparados na Seara, também tem alimentos preparados na Friboi e assim por diante. Então, é um trabalho mais difícil, mas obviamente, a gente pensa sempre em evoluir, vai ter um trabalho de sistemas, etc., mas eu acho que, de fato, é um trabalho nesse sentido para tentar ser cada vez mais comparável e dar mais essa clareza, certamente faz parte dos nossos planos. Tiago, tem uma coisa, a gente procura ser simples nesse negócio, né? E deixar bem claro a área de autoridade e responsabilidade. A gente já pensou, se nós fizermos isso, nós vamos ter que pegar um pedaço daqui, um pedaço de lá, outro pedaço de lá, juntar um monte de pedaços que não tem um dono daquilo, né? Para responder. Então, assim, esse é um outro desafio. A gente entende o teu ponto, acho que o teu ponto faz sentido, mas temos que achar uma solução para isso que não prejudique o nosso modelo de gestão aqui, que é ser simples, dar autonomia, que as pessoas tomem decisão rápida, né? A gente quer agir como uma empresa pequena, né? Esse é o nosso foco, é
ser capaz de se mover como se move o pequeno, não ser lento. Então, assim, tem que ser claro sobre a autoridade. E aí, a divisão regional, dentro da região dividir, aí faz sentido. Quando tu pega fazer cross-regiões, business unit, a gente já pensou e a gente não tem a solução ainda, mas, sim, não deixa de pensar, e eu acho que uma hora a gente encontra qual é a melhor maneira de dar essa informação para vocês, que vocês possam, de alguma forma, poder encontrar e botar nos modelos matemáticos de vocês de uma maneira mais precisa do que a gente tem. Lembrando que a gente tem que divulgar segmentos de acordo com como a gente administra a companhia. Tá claro. Obrigado, Tomazoni e Guilherme, mais uma vez, parabéns pelos resultados. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Henrique Brustolin, Bradesco. Por favor, Henrique, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas. Dois pontos que eu queria endereçar aqui também. O primeiro, com relação à alocação de capital, se vocês pudessem comentar um pouco como que vocês estão vendo perspectiva de M&A, né, nesse cenário que a alavancagem segue bastante confortável e o cenário de geração de caixa também parece mesmo com essa aceleração de capex orgânico, né? Então, o que talvez seja a cara de ativo que parece fazer mais sentido para a empresa hoje e quão, né, dispostos a fazer transações adicionais vocês estão dentro desse ano, né? Essa é a primeira. E a segunda, eu queria tocar um pouco no ponto do ciclo de frango, que também já foi discutido, mas tem muita cara mesmo que a gente está vendo um ciclo mais longo do que os anteriores, né? Tem, obviamente, uma discussão de demanda e substituição entre proteínas, mas o tema que eu queria abordar é um pouco do lado de produção, né? Que a gente continua vendo bastante restrição a crescimento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A minha dúvida é quão confortável vocês estão, ou que isso continua para o ano, ou se tem algum tema que talvez seja um risco maior para a gente começar a ver essa produção de fato começando a acelerar e aí eventualmente ter alguma contrapartida em preços de frango. São essas duas perguntas. Henrique, obrigado aí pela pergunta. Com relação ao M&A, esse é um processo natural dentro da companhia de análise. Essa companhia foi feita com aquisições, então a gente está o tempo todo avaliando oportunidades que tenham um alinhamento estratégico que construam valor. Obviamente, no momento que você pega ciclos de alta, a atratividade dos negócios fica menores, né? E por isso mesmo a companhia tem feito aí investimento em greenfield, que não era no passado, maior parte da estratégia tem feito isso. Quer dizer, nós continuamos avaliando o tempo todo oportunidades, desde que faça sentido estratégico e de valor, né? Que nós consideramos que esteja alinhado com a estratégia regional de crescimento. Nosso foco é crescer Estados Unidos, crescer Brasil, né? E aí, valor agregado, frango fazem parte da nossa estratégia, a Europa também está dentro da estratégia. Então, assim, não muda nada o que nós temos feito. Nós temos uma consistência muito grande nessa questão de disciplina financeira e alinhamento estratégico com as aquisições. O outro ponto que você colocou foi em relação ao ciclo do frango, né? O que a gente vê é uma demanda forte do consumo de proteína, não só de frango, são de todas as proteínas, né? Obviamente, o frango, entre as proteínas, talvez seja que tem uma demanda maior. E o lado da oferta, a gente vê que a oferta não tem crescido, você pode ver mesmo nos Estados Unidos, né? No final das contas, cresce aí 2 e pouco por cento. O Brasil cresceu em torno disso, entre 2% e 3%, porque teve uma mudança na genética, essa genética exige um nível de gestão diferenciada, ela é um desafio que não é um desafio único, é diferente nos Estados Unidos do que é no Brasil, e isso tem levado a indústria, né, a não conseguir reagir a essa oferta na velocidade que gostaria, o que normalmente é a prática que a indústria reage, né?
Então, o que nós estamos vendo é que é uma situação que tem a ver com genética, não é uma questão de solução simples, né? É uma solução, uma equação que leva um tempo maior para a solução. Se você fazer uma perspectiva, eu não vejo, né, no curto espaço de tempo, nenhuma um crescimento disruptivo em nenhum dos mercados em que nós atuamos. Muito claro, Tomazoni, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Igor Guedes. Genial. Por favor, Igor, pode prosseguir. Bom dia a todos, Tomazoni, Guilherme, Cris, obrigado pela oportunidade e parabéns pelos resultados. A minha pergunta é sobre o mercado doméstico no Brasil. Vimos aí um aumento considerável do preço da carne bovina nos últimos meses, com o cutout subindo, apoiado no forte aumento do preço da arroba do boi, e que, por sua vez, foi um dos componentes que pressionou a inflação alimentar recentemente. Do ponto de vista da Friboi, geralmente as exportações em mercado doméstico representam algo próximo a 50% cada um. Com essa forte alta de preço, entendo ser provável que o consumo doméstico desacelere em 2025, mesmo que a companhia capture isso via transferência de fluxo de demanda para a Seara, por exemplo. Mas ainda assim, pela perspectiva da Friboi na JBS Brasil, seria possível vocês aumentarem o revenue share de exportação para tentarem criar uma força de contenção da queda de margem, e esse percentual ser mais próximo para algo em torno, por exemplo, de 60% de exportação e 40% doméstico ao longo de 2025? E em complemento a essa pergunta, mesmo que o cutout tenha subido muito no quarto T no Brasil, ainda assim ele ficou abaixo ali da intensidade do aumento da arroba do gado. Vocês entendem que ainda cabe subir mais o cutout agora em 2025? Ou chegou em um ponto de elasticidade de demanda que, se vocês subirem ainda mais o preço, o trade-off não compensaria porque a perda de demanda machucaria ainda mais a rentabilidade da divisão de negócios? Eu sei que é sensível falar de preço, mas como a companhia está enxergando esse trade-off entre preço e volume no mercado doméstico para esse momento de ciclo no Brasil? Muito obrigado. Igor, obrigado aí pela sua pergunta. Sim, é muito simples, né? Nós temos um compromisso em manter todos os mercados que nós estamos abastecidos. Então, assim, nós não ficamos tirando produto de um mercado para desabastecer. Sim, nós desenvolvemos ao longo tempo relação com nossos clientes. Nós temos um trabalho dentro dos supermercados em que nós garantimos o abastecimento, o mix deles. Então, assim, nós vamos continuar operando da mesma forma que a gente opera hoje, independente dessa questão que você colocou de elasticidade de demanda e oferta. Então, assim, nós acreditamos que o trabalho que nós estamos fazendo na gestão de mix, na gestão de marcas, né, de trazer proposta de valor agregado, permite que a companhia continue crescendo e desenvolvendo ambos os mercados, né? Então, eu acho que essa é uma das vantagens. A JBS tem a Friboi, né? É top of mind no Brasil, né? A Maturata vai muito bem, a 1953 vai muito bem, né? Então, assim, nós desenvolvemos marca e é nesses momentos que as marcas, né, e a qualidade, a consistência na qualidade, do abastecimento, o nível de serviço fazem toda a diferença. E o nosso time da Friboi tem feito um trabalho extraordinário nesse sentido. Assim, eu acho que é um exemplo até que a gente tem procurado levar para outros países o nível de qualidade com que eles têm operado no Brasil. Então, esses são hedge que, no momento de dificuldade assim, né, a companhia possa se valer. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira. JP Morgan. Por favor, Lucas, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Se eu puder, alguns follow-ups rápidos. O primeiro é se a proposta que vocês pretendem levar para votação na Assembleia da Listagem é a mesma que vocês apresentaram lá em julho de 23, ou se vocês acham que pode ter alguma alteração, né, e se
dá para falar alguma coisa. E a segunda, sobre CAPEX, a Pilgrims, no Investor Day deles há 2 semanas, mencionou que o CAPEX nos próximos anos deve rodar próximo dos 750 milhões ou até acima. Então, a minha pergunta é se para a JBS como um todo, vocês preveem também outras unidades de negócio também com CAPEX, vamos dizer assim, acima da manutenção, com novos projetos de expansão, ou seja, se dá para a gente esperar o CAPEX algo ao redor desses 2 bi nos próximos anos. E vou aproveitar se eu puder fazer um terceiro follow-up sobre preço. Vocês falaram bastante de Seara, tinha perspectiva de aumentar preço em processados agora no começo do ano. A minha pergunta é se isso aconteceu e se há perspectiva de novos aumentos. Obrigado. Oi, Lucas. Bom, sobre a listagem, a proposta é exatamente a mesma, a estrutura é exatamente a mesma. Teve algumas evoluções, como basicamente foi para poder o ADR, que não só o ADR hoje, que é de balcão, poder votar. Então, teve uma mudança ligeira nisso, mas, de novo, a proposta é exatamente a mesma de 2023. A questão que você coloca aí de preço, eu sempre falo que preço você tem que merecer para poder aumentar preço, não é porque aumentou seu custo que você aumentou seu preço, né? Eu acho que esse você tem que trabalhar o seu mix, trabalhar a questão de eficiência interna, né? E trabalhar a gestão de canais e gestão de categorias, né? Eu acho que esse é o que a Seara tem feito, né? Procurando trazer essa cientificidade na gestão de preço, né? Para permitir com que você possa, né, continuar crescendo na preferência do consumidor. O CAPEX que você falou aí, assim, a Pilgrims, eu falou no Investment Day, nós estamos enxergando esses 2 bilhões de dólares de investimento. Sim, se as condições, se mudarem as condições de geração de caixa ou aparecerem oportunidades, aí a gente pode rever isso, mas o número que nós temos agora é de 2 bilhões, considerando a Pilgrims dentro desses 2 bilhões. Muito obrigado, pessoal. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni para as considerações finais. Por favor, senhor Tomazoni, pode prosseguir. Eu quero agradecer a todos pela participação nesse nosso call de resultados. Nós estamos muito satisfeitos com o que nós estamos entregando. Como eu comentei na minha abertura, a gente está entregando valor, a gente está entregando crescimento, nós estamos investindo na diferenciação que vai levar margem, nós mostramos nossa capacidade de entregar o que a gente promete, nós falamos da redução do nosso endividamento, a gente entregou a redução do nosso endividamento. Acho que no momento que a gente vê tantas mudanças, a nossa plataforma diversificada é realmente uma vantagem competitiva cada vez mais evidente, né? Sim, e eu não podia deixar de agradecer. Esses resultados só são possíveis porque nós temos um time extraordinário. E quando o pessoal me fala qual é a estratégia da companhia, eu falo, a estratégia é ter o melhor time, né? É porque nós realmente acreditamos numa empresa simples, dando autonomia para as pessoas e ter as melhores pessoas trabalhando conosco. Então, meu muito obrigado aos mais de 275 mil colaboradores da JBS. E obrigado a todos vocês por fazerem parte. A teleconferência da JBS está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.